Olá, olá, galera! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, porque o tempo não para. Pessoal, o tema da nossa aula de hoje ainda é sobre a Idade Média da Europa Ocidental. Nós iremos estudar a crise do século XIV, beleza? Sou Carla Patrícia, professora de História. Vamos lá? Muito bem. Pessoal, a Europa do século XIV estava passando por muitas transformações, né? Parece que tudo resolveu mudar a partir daquele momento, a partir daquele século. É um século muito importante para a história da Europa, do Velho Mundo, e um momento de transição, né? Que a gente vai ver da Idade Média para a chamada Idade Moderna. Então, muitas mudanças vinham ocorrendo desde o século XII, tá? Quais eram essas mudanças? A gente vai ver mudanças no cenário político, social e econômico. No cenário político, a gente vai ver cada dia mais o poder dos reis sendo fortalecidos, né? Principalmente ali num momento em que a gente vai ver a burguesia buscando apoio nesses reis para resolver questões com os nobres do direito ao comércio em alguns feudos, em alguns burgos, não é isso? Então, os reis vão passar a ter uma importância já muito grande a partir do século XII, né? E também pelas questões das conquistas militares. No aspecto social, a gente vai ver o surgimento da burguesia mercantil, beleza? A gente vai ver um processo de renascimento comercial e o surgimento dessa burguesia inaugurando uma nova forma de associação de riqueza, né? Que necessariamente agora não seria apenas pela terra, mas também pelo acúmulo financeiro, pelo acúmulo de capital, tá certo? No aspecto econômico também a gente vai ver mudanças com o renascimento comercial, né? As rotas feitas por conta das cruzadas, dando origem às primeiras feiras, né? Vocês viram nas outras aulas, as primeiras feiras elas foram praticamente de escambo e posteriormente elas vão se transformar em feiras monetárias. Beleza? Com tudo isso, pessoal, a gente vai ver um êxodo rural muito grande, um abandono dos feudos, né? Basta lembrar a situação difícil que os servos viviam, né? Sofriam com vários impostos cobrados pelos senhores feudais para que eles permanecessem nas terras. Então, esses camponeses, esses servos, eles vão aos poucos ir abandonando os feudos. Então, a gente vai ter um aumento populacional, um aumento no número demográfico, vamos assim dizer, da vida urbana, né? A gente vai ver mudanças acontecendo ali, as cidades medievais, né? Os burgos se transformando em grandes núcleos populacionais, a gente vai ver um verdadeiro inchaço populacional, né? E aí, portanto, essas cidades não estavam preparadas para receber esse grande número de pessoas que estavam agora passando a viver nelas. Nós vamos ter também sérias mudanças climáticas, porque, pessoal, lá no início do feudalismo, há vários territórios, né, várias matas, elas foram, várias florestas, elas foram desmatadas para abrir espaço para o cultivo, né, nos feudos, e isso, pessoal, vai gerar impacto aí para o meio ambiente, vai diminuir a quantidade de chuvas, né, ao longo de um relativo longo período, e aí isso vai influenciar diretamente na produção de alimento, né, daqui a pouquinho. E por conta disso a gente vai ter a escassez de alimento, né? A falta da mão de obra, que antes, lá no início do feudalismo, era muito grande, agora a gente vai ter uma escassez da mão de obra, porque os servos e os camponeses estão preferindo a vida urbana, né, buscando melhores condições de vida. Somado a isso, a gente vai ter também as mudanças climáticas, né, a falta de chuva, isso vai diminuir, vai gerar a escassez de alimentos. Então, observe que
Isso aqui é um conjunto de fatores que vai fazer com que o século XIV seja o século terrível, o século temido, o século que o clero católico vai anunciar como o século dos quatro cavaleiros do Apocalipse, né? Porque o século XIV vão ocorrer tragédias e catástrofes que vai fazer com que fosse divulgada essa crença, né? A Igreja Católica, ela vai, você sabe que durante o feudalismo, ela vai ser a produtora de todo o conhecimento e ela vai anunciar, né, que esse século, devido a tantas tragédias que vinham ocorrendo, é o século do chamado dos quatro cavaleiros do Apocalipse. E quem são esses quatro cavaleiros, né? A guerra, a peste, a fome e a morte, né? A gente vai ver aqui, ó, no esquemazinho que eu coloquei para vocês, na questão da guerra, nós vamos ter aí as revoltas camponesas e a Guerra dos 100 Anos, né? Inclusive, pessoal, nos certames, no Enem, nos vestibulares, quando se cobra esse conteúdo, exige de vocês algum conhecimento sobre a Guerra dos 100 Anos e eu vou falar um pouquinho para vocês daqui a pouco, né? Então, o Cavaleiro da Guerra estaria representando as revoltas camponesas e a Guerra dos 100 Anos. No caso, a morte, né, seria representada aqui pelas epidemias, né, que vão abalar a Europa, vão ser responsáveis pela mortandade de 1/3 da população daquele continente. A gente tem a peste bubônica, né, a peste negra e outras. E nós vamos ter a fome justamente pela escassez de recursos, tá certo? Então, cenário perfeito aí para a criatividade. E aí vamos ver então algumas características, informações essenciais que vocês têm que saber sobre a Guerra dos 100 Anos. Né? A Guerra dos 100 Anos, galera, foi um confronto entre França e Inglaterra. Foi do período de 1337 a 1453. O motivo desses confrontos foi a disputa pelo controle da região dos Flandes. Por quê, pessoal? Essa região ela era dominada anteriormente a esses confrontos pela França. Só que era uma região muito disputada. Por quê? Porque era uma região estratégica para o comércio. Então, iria dominar o comércio quem tivesse domínio sobre a região dos Flandres. E a disputa vai ser justamente, a guerra vai ser justamente pela disputa do domínio e controle dessa região. O desfecho da guerra foi que, por décadas, os ingleses irão conseguir várias vitórias e eles vão conseguir tomar a região dos franceses. Contudo, esses reagem, conseguem reconquistar territórios e a derrota da Inglaterra ela vem aos poucos, tá certo? Como consequência da Guerra dos 100 Anos, a gente tem como consequências diretas, né? A gente vai ter milhares de vidas foram perdidas e a fome vai assolar a região durante todo esse período de guerra. Tanto a região ali, o território inglês, quanto também o território da França. Tá certo, pessoal? Bom, as revoltas camponesas, pessoal, elas ocorreram, na verdade, elas foram uma série de conflitos, né? Que vão tomar conta do Velho Mundo, ou seja, da Europa Ocidental, nos campos feudais. Essas revoltas foram motivadas pela condição de trabalho terrível que os camponeses viviam devido à exploração dos seus senhores. Como consequências, a gente vai ver o uso de extrema violência pelos camponeses em busca de serem ouvidos, né? Como, por exemplo, invasão de castelos, colocavam fogo em castelos, como até assassinato de nobres, beleza? E representando a morte, a gente vai ter aqui a peste negra, né? Vocês estão vendo aqui na imagem que eu coloquei para vocês, ela matou 75 milhões de europeus, pessoal. Uma tragédia, né? A peste negra, pessoal, ela é resultado direto desses fatores que a gente vai ver aqui agora, né? É como que iniciou essa contaminação quase que generalizada na Europa Ocidental. Então, assim, devido, pessoal, o renascimento, o intercâmbio do comércio do Ocidente com o Oriente, a partir das cruzadas, como a gente viu no outro vídeo,
barcos do Oriente vinham para o Ocidente, né? E aí, nos porões dessas embarcações, pulgas contaminadas pela peste vinham nos ratos, né? E aí, esses ratos, quando essas embarcações, esses barcos chegavam nos portos ali da Itália, esses ratos, eles acabavam que se misturando ali nas ruas das cidades italianas, das cidades europeias. E, pessoal, não basta lembrar vocês que as cidades medievais não tinham saneamento básico, a questão da higiene também era muito precária. Somando tudo isso, a falta de informação, foi muito fácil e foi muito rápida a proliferação dessa doença, tá certo? E isso tudo, pessoal, somado ao misticismo religioso, que na época anunciava que aquela doença, aquela peste seria a ira de Deus, né? Então, nesse contexto aí, a gente vai ver a perseguição da igreja aos chamados hereges, porque eles achavam que se os hereges fossem punidos, Deus iria cessar a sua ira, quando na verdade era questões básicas de saneamento e de higiene, né? Então, o aumento da circulação de pessoas, né, devido ao aumento das atividades comerciais urbanas, contribuíram muito para a proliferação rápida da peste negra nessa parte da Europa Ocidental. Porém, pessoal, novos tempos se anunciam, né? Com a chegada do século XV, a Europa ela vai começar a vivenciar uma nova era, né? Uma nova era, porque a gente vai ver o mundo europeu se ampliando a partir das grandes navegações, né? Nós vamos ver também a arte, o pensamento passando por um processo também de modificações, assim como estava tendo modificações na política, na economia, na sociedade. A arte também veio se transformando e a gente vai ter aí o renascimento cultural e também o renascimento científico, e a Europa, então, a partir do século XV, vai deixando para trás o terror que foram as crises do século XIV. Tá certo, pessoal? Então, obrigada pela atenção, espero ter ajudado. Qualquer dúvida estarei à disposição. Beijo.